o nosso próximo palestrante é escritor best-seller, ele já foi diretor do Tinder e aborda temas como transformação digital, liderança, inovação, cultura de empresa e experiência do cliente em suas mais de 70 palestras ao ano. O tema dele é inovação e transformação digital no cooperativismo. Com vocês, Andréia Iorio. Muito obrigado, Douglas. Primeiramente, muito obrigado, Mundo Cop, pelo excelente evento e também pelo convite para mais um Cop Talks. Eu quero começar me apresentando brevemente. Muitos devem estranhar meu nome, Andréia, né, aqui no Brasil, mas é que eu sou italiano. Eu moro há 9 anos aqui no Brasil, já fui diretor do Tinder e também diretor digital na L'Oréal. Hoje sou professor de MBA na Fundação da Cabral e também palestrante, escritor sobre transformação digital e inovação. E é justamente disso que a gente vai falar hoje, sobre como a gente pode inovar mais e se transformar digitalmente em nossa cooperativa diante de um mundo que está em rápida transformação. Eu quero começar, na verdade, pedindo que cada um de vocês se imagine sendo o piloto de um avião, certo? Imagine a cooperativa sendo o avião e você é justamente quem tem controle de determinadas áreas ou da cooperativa como um todo, tem as suas responsabilidades como piloto de um time e do negócio. Só que enquanto está voando, de repente, o motor entra em pânico. E o pânico, certo? Pense bem, como piloto numa situação dessa, o que você tem que fazer, né? O avião está ameaçando despencar. Primeiro, você tem que tomar uma decisão muito rápida sobre o que fazer. Tem que identificar a dor, o problema. E ao mesmo tempo, o tempo à disposição é muito pouco. Mas mesmo assim, você tem que tomar uma decisão com infinitas variáveis acontecendo o tempo todo. Segunda grande coisa é que só tomarmos decisões não adianta. A gente precisa executar, precisa agir em cima delas. E é por isso que a gente tem que testar, aprender, apertar aquele botão, até porque cartilha de instrução para momentos como esses não tem. E a terceira grande coisa que a gente tem que fazer, a gente precisa, né? Nós não conseguimos fazer isso sozinhos, então precisamos inspirar os passageiros, os tripulantes, para que não congelem diante do medo, mas reajam e se coloquem, né, à disposição para poder cada um fazer o seu papel. Até porque, como piloto, você não pode abandonar o controle e tenta construir o motor. Então, a verdade é que o grande desafio, e por que eu gosto desta metáfora, é porque ela representa o desafio que as cooperativas têm diante do mundo digital e em rápida transformação que a gente está vivendo hoje, é que diante da mudança de condições atmosféricas, que é a combinação da crise do Covid com uma aceleração digital que nunca foi tão rápida, essas condições estão botando pressão em cima dos nossos modelos de negócio tradicionais, dos nossos produtos e serviços, independente do ramo de cooperativismo que a gente tiver, desde o financeiro, ao agro, a transportes e assim por diante. E também está fazendo com que a gente precise, como bom piloto, como bom líder de nossa cooperativa, de nossos times e assim por diante, tomar decisões de forma rápida sobre inovação e transformação, executar os projetos de inovação de forma muito rápida, ágil e tolerando erro. E terceiro, fazendo isso de forma colaborativa, que justamente, inclusive, está no DNA das cooperativas. E é por isso que cada um de você tem uma vantagem competitiva, que é justamente essa cultura, esse pensamento cooperativista, que desde 1844, inclusive, demonstrou ser um grande caminho fora das crises. Quando os fundadores do cooperativismo se juntaram em Rochdale, eles, em 1844, eles justamente se juntaram para responder a uma crise que a Revolução Industrial tinha trazido à tona. E com a força do cooperativismo, eles reagiram. É a mesma coisa hoje. A grande saída para uma crise tão complexa e para uma mudança tão sofisticada, rápida do mundo hoje, é só através da colaboração, pois sozinhos nós não conseguimos. E por isso o modelo cooperativista, ele vai, né, é muito resiliente, ele vai se dar muito bem nesta crise, na medida, obviamente,
que tivermos muito claro quais são os grandes passos que nos precisamos dar para poder acelerar a inovação e a transformação digital em nossas cooperativas. E é disso que a gente vai falar hoje. Primeiro vamos falar de quais são então essas mudanças do mundo digital e depois nós iremos falar pilar por pilar das 3 grandes chaves. A gente falou tomar decisões, executar e de fato colaborar para podermos inovar em termos de modelos de negócios, de produtos e serviços, de posicionamento de mercado, para evitar ser, os espectadores de uma mudança que é evidente que está acontecendo no mundo e em todos os ramos do cooperativismo, mas sermos os protagonistas, resgatando até o termo da palestra anterior. Óbvio, queremos ser todos protagonistas, mas atenção. O grande problema que muitas empresas que já foram líderes de mercado, podemos falar de Blockbuster, BlackBerry, Nokia, Kodak, todos esses casos emblemáticos, o grande problema que não foi que fracassaram porque novos competidores entraram, mas fracassaram pela falta de transformação e inovação dentro delas. Competidores surgem o tempo todo. Somos nós, cooperativas, que precisamos nos reinventarmos constantemente para responder a mudanças externas do cliente, de tecnologia, do mundo, do mercado. Se a gente não responder a estas mudanças, a gente vai ficar para trás. E quais são essas mudanças? Quais são as novas características do mundo digital que fazem com que o modelo cooperativista ele precisa aproveitar estas mudanças e responder a elas para poder inovar e se transformar digitalmente? São 5 principais, ao meu ver. Primeira grande mudança, primeira grande característica, vivemos em um mundo extremamente interconectado graças ao digital. Muito mais complexo, com fortes efeitos de rede, e isso é diferente do mundo analógico, onde tinha menos variáveis afetando o negócio de nossa cooperativa e tudo era mais fácil de predizer, de controlar e de gerenciar. Hoje, a gente tem nosso negócio de cooperativa afetado por inúmeras variáveis e mudança na expectativa do cooperado e do cliente na ponta, e isso faz com que isso se torne mais complexo. Segundo, tudo acontece em tempo real. Tudo é mais rápido, a expectativa do cooperado e do cliente é mais rápido, ao mesmo tempo que nós precisamos a cada vez mais acelerar nossa execução de projetos e inovações, porque senão a gente vai ficar para trás. Os ciclos de inovação são muito mais curtos. Terceira grande característica do mundo que afeta o cooperativismo: Big Data, dados. Hoje tudo na cooperativa é metrificado e metrificável. Isso faz com que, se a gente ainda pensar da forma analógica, ou seja, baseado em achismos, e sem medir tudo e tomar decisões baseadas em dados, a gente vai perder a assertividade. Quarto, é a exponencialidade. Ou seja, as leis do digital fazem com que a taxa de mudança de todos os mercados nos quais a gente está, veja, por exemplo, a mudança no campo. Com certeza, você vai concordar comigo que o campo mudou muito mais nos últimos 5 anos do que nos 20 anos anteriores. E eu aposto vai mudar mais nos 3 anos que forem daqui para frente do que nos 10 anos anteriores. Por quê? Porque a taxa de mudança está cada vez mais rápida. Nem preciso mencionar o setor financeiro. Então a exponencialidade pede que seja cooperativa e você que mude a cada vez mais rápido suas crenças, seus pensamentos e seus modelos de negócio. E quinta e última grande característica do mundo digital, a inteligência artificial. Essa nova tecnologia que já expertos dizem que será a nova eletricidade, faz com que algumas de nossas capacidades cognitivas como profissionais do cooperativismo possam ser substituíveis se a gente acha que somos melhores profissionais e mais inovadores, só porque temos mais tempo de cooperativismo, mais tempo de casa, nos fazemos conta melhor, nos armazenamos mais informações e, de fato, nos trabalhamos mais horas. Garanto eu, já estamos perdendo feio pela tecnologia em todas essas frentes. Então, diante disso, o que a gente tem que fazer? Obviamente, inovar e transformarmos digitalmente. Mas tem um grande porém aqui. A maioria das empresas e cooperativas erra
na abordagem à inovação e transformação digital. Por quê? Porque só acham que lançar um e-commerce, lançar um aplicativo, contratar as melhores tecnologias seja a solução. Atenção, não é. É um grande meio, mas o fim é uma transformação cultural da sua cooperativa e de você como profissional e líder da cooperativa e do cooperado, para que cada um de você responda com rapidez aquelas 5 grandes características do mundo digital que mencionei, usando a tecnologia a seu favor e não como um inimigo, como uma ameaça, como muitas vezes é vista dentro da cooperativa. Essa abordagem errada à transformação digital, ou seja, colocando todo o peso no digital e na tecnologia, e não nós transformando nosso mindset, nossa cultura, faz com que um relatório recente da consultoria McKinsey aponta que mesmo que 8 em 10 organizações tradicionais estejam com processos de transformação digital em andamento, só 16% delas têm alguma taxa de sucesso. Então a gente talvez esteja errando na nossa abordagem à inovação, certo? Então vamos começar primeiro a entender o que é inovação no mundo digital. E vamos começar falando o que inovação não é, tá? Porque inovar não significa necessariamente inventar algo novo, tá? Tem muito esta crença de que inovar significa acrescentar uma nova funcionalidade ao nosso produto ou serviço, complexificar algo que nós já temos, então você acrescenta uma novidade a isto. Nós acreditamos que inovar seja utilizar tecnologia e que com isso inovamos. Mas a verdade é que isso está errado. Existe na história um grande exemplo disso, o Genghis Khan, o maior imperador da história. Quando você for ver na biografia do Genghis Khan, todo historiador aponta de que ele nunca inventou nada novo. Nunca inventou nenhuma nova tecnologia, nenhuma nova forma de cultivo, nenhuma nova religião, inclusive. Mas ele era extremamente bom em fazer algo. Identificava dores e lacunas ao redor de seu império e transmitia conhecimento de forma aprimorada de outras populações que ele conquistava para poder resolver problemas que ele tinha diante de si. Não inventou nada novo, mas ele foi extremamente inovador e bem-sucedido aos olhos de todos os historiadores. Pule hoje para o Genghis Khan moderno, que é o Jeff Bezos, o fundador da Amazon. Ele sempre tem essa frase que ele diz, sempre fique de olho na grama do vizinho. Por quê? O que ele quer dizer? Que a Amazon não foi a primeira plataforma de e-commerce. O Tinder, no meu caso, não foi o primeiro tipo de relacionamento. O é questão de você ser o primeiro ou de você só trazer novidades. Não. É questão de você resolver melhor as dores do seu cliente na ponta. Inovação começa ali. E segundo todo modelo de inovação, a partir da teoria do design thinking, na qual eu vou me basear, inovação nada mais é do que a junção de 3 grandes áreas. Primeiro, a área da desejabilidade de um produto ou serviço, ou seja, tem que ter demanda para algo para que ele seja inovador. Tem que resolver uma dor. E você vai até me dizer, André, mas isso é óbvio. A verdade é que, segundo dados da Endeavor, que é uma organização internacional, diz que o motivo número 1 de fracasso de startups no mundo e de projetos em grandes empresas também é a falta de suficiente demanda para o nosso produto e serviço inovador. Ou seja, nós lançamos coisas porque achamos que o cooperado quer, mas na verdade somos nós que queremos. Ou nós lançamos coisas porque achamos que o mercado quer isso, mas na verdade foi só um achismo. A gente erra demais. E o mundo está cheio de invenções que não resolvem a dor de ninguém. A gente não quer fazer parte disso. Segundo grande pilar da inovação é que a inovação precisa, de fato, ser implementável. O que adianta a gente identificar uma dor e depois nós não termos a velocidade, a capacidade e a tolerância para o erro de executar em cima disso e de lançar um produto e serviço inovador com rapidez? Porque identificar tendências não é a mesma coisa do que reagir a elas. Então temos que ter esta capacidade de execução rápida. E terceiro,
nós precisamos escalar a inovação. Do que adianta a gente implementar um protótipo muito legal, mas depois nós não sabemos escalar isso com o cooperado e fazer isso bem adotado? Do que adianta a gente ter um aplicativo lindo, maravilhoso, mas que ninguém usa? Então, o terceiro grande pilar é que o protótipo, o produto, o serviço em si não é inovador ainda. Para que seja inovador, tem que ser muito utilizado. Pense bem, senão alguém ou outro vai se aproveitar da tua invenção para poder ganhar a partir dela. É isso. Estamos em um mundo de transparência, de acesso à informação, onde a vantagem de ser o primeiro já não existe mais. E com esse modelo de inovação na mão, é justamente agora que a gente vai então entrar a fundo em cada um desses pilares e já separar o que se aplica ao cooperativismo ou menos. Tá? Então, primeiro, para podermos inovar e transformarmos digitalmente a nossa cooperativa e identificar o grau de desejabilidade de um produto ou serviço novo, precisamos usar dados para identificar dores do cliente. É isso. E do cooperado? Bom, primeiramente temos que admitir, hoje em dia o cooperado é cada vez mais empoderado diante da cooperativa. Por quê? Porque ele tem acesso a infinita informação graças ao digital, pode comparar, ler reviews, pode se informar. Segundo, tem uma maior competição hoje em dia. Terceiro, tem menos custos de troca. Pode sair, entrar da cooperativa com maior facilidade do que no passado. Sair, entrar no sentido de se relacionar com ela. E quarto, que todo mundo nós somos criadores de conteúdo. E com o nosso smartphone, criamos tanto conteúdo, interagimos tanto digitalmente, que de fato o que mais acontece é que geramos dados e informações. E quando a gente mede o volume de dados gerado desde o começo da história, imagine só, 90% dos dados foram gerados na última década. Isso é impressionante, não é? E o grande ponto disso é que se a gente não usar estes dados para poder identificar dores do cooperado ou melhorarmos ainda mais a nossa experiência com ele, a gente vai errar, a gente vai ser igual um médico que prescreve algo sem nem diagnosticar. Mas o problema é que a gente faz isso o tempo todo. Achamos que somos nós a ter que impor, né, o que o cooperado vai fazer, mas na verdade temos que ouvir mais, acumular mais dados e transformar esses dados em insights acionáveis de negócio do que ele precisa, do que a gente precisa fazer. Bom, nos últimos anos eu tenho trabalhado bastante com muitas cooperativas, como eu trabalho de palestrante, e o que eu posso dizer é que eu vejo muito exemplo de iniciativas excelentes nesse sentido. Tenho trabalhado com o Sicredi, com o Cicobi ao redor do Brasil, em várias das unidades, para justamente contar como pode aumentar a cultura de dados. A Cevale também é um grande exemplo para mim, com o Departamento de Agricultura de Precisão. O que acontece? Quando a gente usa, por exemplo, sensores e novas tecnologias no campo, a gente coleta mais dados e informações, e com esses dados e informações a gente consegue aprimorar nossos processos, reduzir custos, ganhar eficiências e identificar novos problemas. Pois uma vez que você resolve um problema como a inovação, outro problema vai surgir. Isto faz parte dos negócios e do mundo. O cliente, o cooperado, nunca está satisfeito. E novas tecnologias sempre surgem. Então, os dados é algo que não é estático, é algo em movimento. E é por isso que a gente tem que cada vez mais atualizarmos nossas expectativas e identificarmos novas dores que vão surgindo dentro do cooperativismo para tentar resolvê-las. E não é só o fato de sermos o primeiro. Temos que ser o que o faz com mais assertividade. Por quê? Porque nós usamos dados para nos basear em dores que o cooperado e o cliente nem sabem expressar, mas os dados nos dizem que eles têm. Até porque, se você achar que, então, inovação começa por ir para o cooperado e lhe perguntar o que você quer, não seria diferente do que o Henry Ford, da Ford, tradicionalmente disse, que se ele tivesse perguntado para o cliente na época o que ele queria, ele teria respondido que queria um cavalo mais rápido, não um carro. Então, a tarefa nossa como cooperativas, identificar dores do mercado que nem o cooperado e o cliente sabem expressar.
Agora, uma vez que a gente identifica essas dores, a gente tem que pular para o segundo pilar da inovação, que é transformá-los em projetos executáveis, tolerando o erro, experimentando e quebrando crenças do passado. Um grande exemplo aqui para mim é da Cooper Citrus. Eu estava falando com o Fernando Degobi alguns meses atrás, estava me contando o grande sucesso que foi o Expo da Cooper Citrus no digital. Usar as tecnologias mais de ponta. Se ia dar certo, não sabia, mas diante de um mundo que já não permitia eventos físicos, melhor experimentar e ver no que dá do que ficar parado e esperar o mundo voltar ao normal que a gente viu até hoje e não voltou. E o grande exemplo foi que, porém, foi um grande sucesso da Cooper Citrus. Alcançaram números recorde. Por quê? Porque o digital nos dá escala. O digital na inovação não é uma ameaça, ele é um grande aliado. Primeiro, nos ajuda a nos relacionarmos de forma muito mais frequente com o cooperado e com o cliente. Se antes a gente via o nosso cooperado só raramente, ou enfim, só de forma física, hoje o digital nos permite se relacionar muito com ele. Quanto mais nos relacionamos com ele, mais dados e informações nos coletamos. E quantos mais dados e informações nós coletamos, mais conseguimos personalizar nossos produtos e serviços para ele. E também o digital nos ajuda a experimentar de forma mais barata. Porque pense bem, o custo de organizar a Expo da Cooper Citrus, com certeza, foi muito mais barato do que organizar ela no mundo físico. Mas o volume de negócio foi praticamente equivalente, se não superior. Olha que interessante. A gente muitas vezes se apega a nossas crenças do passado para buscar respostas sobre o futuro. E esse é um fenômeno normal, que é chamado de dependência da trajetória que nós todos os seres humanos temos. O grande problema disso é que nos apegamos ao sucesso do passado e nos ficamos travados nele, protegendo nossos sucessos e nos não abrimos para o futuro. Nós não podemos nos permitir isso, porque, de novo, senão nós não conseguimos ticar o segundo grande passo da inovação, que, como a gente disse, é a parte da implementação, da experimentação e da tolerância ao erro que nasce a partir disso. Mas se a gente entender que através do digital e a tecnologia a gente consegue minimizar o custo de nossos erros, igual, por exemplo, de uma expo digital a respeito de uma expo física, como eu fiz o exemplo da Cooper Citrus, aí você consegue verdadeiramente arriscar mais no mundo digital, experimentar mais dentro da cooperativa. E a terceira grande coisa a gente falou, de nada adianta se a gente não escalar essas inovações, não fazer disso algo mais frequente, algo mais escalado no cooperado. E para isso precisamos focar em vender não mais um produto ou um serviço, mas é vender uma experiência. Por quê? Porque o quanto melhor a gente cria experiências imersivas digitais do cooperado, do cliente, a gente consegue verdadeiramente fidelizá-lo e retê-lo e aumentar a frequência de pontos de contato conosco e, consequentemente, é mais absorvido e ele escala. Um exemplo, eu palestrei para Central Wireless recentemente, e aí estava falando com o Eduardo Ferrari, o presidente da Unius, e aí, por exemplo, eles têm o Wireless Aproxima, aplicativo. Marketplace é isso, para poder gerar retenção. O Sicredi Conecta também. Falo bastante com a Carol Mussolini, acompanho todos os conteúdos dela, e é sensacional o que o Sicredi Conecta faz. Marketplaces, aplicativos que conectam pessoas, geram experiências imersivas através do digital e fazem com que as inovações escalem. Porque não é só questão de você fazer um experimento e pronto. É questão de você fazer experimento e escalar o que funciona e deixar ao lado o que não funciona. É esse o grande ponto da inovação. Inovação não é um sem os outros dois pilares, não é dois sem o terceiro. Precisa ser desejada, implementável e viável a ser escalada. E para isso precisamos, primeiro, focar em utilizar os dados para entender dores do cooperado e, consequentemente, atuar nelas de forma rápida, executando, experimentando e tendo tolerância ao erro. E quando a gente identifica o que funciona, a gente precisa escalar isso, garantindo boas experiências para o cooperado e usando a tecnologia a nosso favor. Afinal, inovação e transformação no cooperativismo, no mundo de hoje, nada mais é do que isso. É a junção desses três grandes pilares
E independente do ramo de cooperativismo onde a tua cooperativa estiver, sempre se perguntar: eu estou mudando na rapidez que o meu cooperado está mudando? Que o consumidor na ponta está mudando? Que o meu mercado está mudando? E que a tecnologia está mudando? Porque se a resposta for não, significa que a gente está ficando para trás e o custo vai ser caro demais a se pagar daqui a alguns anos. Igual muitos exemplos já tiveram. Porque, de novo, não é novos competidores entrando que vai te ameaçar só. Isso acontece o tempo todo nos negócios. É a falta de a sua vontade de se transformar. Está com você. Você é o protagonista dessa transformação. Então, somos todos responsáveis para constantemente aplicar os 3 grandes pilares da inovação no mundo digital e transformarmos nossas cooperativas desde dentro. Tá? E é com isso que eu agradeço muito a atenção de cada um de vocês, incentivo vocês a buscarem esse processo de transformação digital na cooperativa e passo a bola de volta para o Douglas, agradecendo novamente a atenção. Muito obrigado. Eu vou te fazer uma pergunta para a gente encerrar aqui, para eu também não pegar muito seu tempo, tá? A Antônia Ribeiro mandou uma pergunta aqui para a gente. Muitas cooperativas ainda estão no início da sua digitalização. Como garantir o diálogo com os cooperados e implementar essa inovação tecnológica com sucesso? Maravilhosa pergunta. E essa é uma pergunta prática, uma pergunta ferramental que eu gosto de responder. Primeiro, o grande ponto é, para algo que é ainda incipiente em cooperativas que não estão tão maduras digitalmente, o que eu recomendo? Comece pequeno. Não tente de um dia para outro fazer uma transformação, por exemplo, em toda a cooperativa adotando 100% das metodologias ágeis, pois vai ter resistência. Porque faz parte. O ser humano é um ser humano que gosta da zona de conforto, um bicho de hábito, e isso é normal. Então precisamos começar pequeno, experimentar o que funciona para a cooperativa, escalar o que funciona e deixar ao lado o que não funciona. De novo, numa organização como a L'Oréal, de 110 anos de vida, eu como diretor digital, em vez de transformar de ponta a ponta de um dia para outro, comecei a mudar o formato de algumas reuniões, reduzindo o tempo e mudando elas num formato ágil. Era só uma reunião por semana, mas isso começou a transformar a cabeça das pessoas que já deixaram de ver isso como uma ameaça e viram isso como um aliado. E essa segunda parte da minha resposta é: muitas vezes nós somos resistentes à mudança e por isso temos uma opinião negativa a respeito do que é inovador e transformador. Isso faz parte. Mas pense bem, desde o começo da pandemia tinha muitas resistência por parte da gente, de nossos pais, nossos avós, a comprar online. Mas a pandemia nos forçou a comprar online e olha só o resultado. Que o mundo, de fato, hoje compra online e vai continuar comprando. Por quê? Porque achou mais prático, mais fácil, estavam comprando no mercado. Então é só questão de dar a chance da pessoa experimentar, que ela vai ver o valor ou menos. Se não tiver valor para ela, não vai utilizar, mas significa que não era para utilizar. Quando você experimenta, ela enxerga valor e aí sim você escala. Por quê? Porque são eles que vão querer. Assim como as pessoas que compraram digitalmente desde o começo da pandemia pela primeira vez, declararam, segundo o relatório da Deloitte, 85% deles declararam que vão querer continuar comprando online. Por quê? Porque enxergaram o valor, mas até março de 2020 estavam resistentes. E o mesmo conceito eu aplicaria na cooperativa. Por um lado, experimentação constante e segundo, trabalhar na demonstração do valor da inovação e do digital. Com isso, a gente consegue transformar a cultura dos colaboradores mais resistentes. Muito obrigado. Você quer deixar uma consideração final, um recadinho para todas as cooperativas, André, para a gente encerrar aqui? Com certeza, Douglas. Primeiramente, muito obrigado por estar aqui mais uma vez no Coop Talks, é um prazer. E um pequeno recado é o seguinte, de novo, relembrar a história da cooperativa e do cooperativismo como um todo. Para mim, o cooperativismo, inclusive, é até mais do que resiliência. Resiliência vem da palavra latina resilire, que significa voltar ao estado normal depois de um erro, de um fracasso ou de algo que é ruim acontecendo. Para mim, cooperativismo é muito mais do que resiliência. É antifragilidade,
que significa se reforçar através das crises, dos erros e dos desafios. O cooperativismo sempre demonstrou isso e vai demonstrar ainda mais dessa vez. Por quê? Porque diante de momentos de caos complexos e desafiadores, a colaboração e a cooperação é a melhor resposta. Indivíduos sozinhos não conseguem. E o modelo do cooperativismo verdadeiramente se reforça através desses momentos. E é por isso que quero passar esta mensagem positiva e otimista para todos que estão ouvindo.